Olá, boa noite. Acho que agora nós vamos. Boa noite. Vamos esperar a Maura entrar para a gente começar. Boa noite, pessoal. O nosso assunto hoje vai ser: você tem fome de quê? Então eu quero saber o que vocês têm fome. Vamos esperar a Maura entrar para a gente começar a fazer o nosso conversa plena. O nosso tema hoje está quentíssimo. Chama o pessoal. Olá, olá Ana. Olá, a Maura acabou de entrar. Tá. Olá, Boa noite. noite. Demorei um pouquinho, né? Tranquilo, tava aqui me adaptando aqui, me achando, né? A gente está sempre se achando, né? Nessas novas E tecnologias que já não são mais tão novas, né? Mas ok. com certeza. Estava tentando me ajustar, que com o celular fica um pouquinho mais difícil que quem tem computador, né? Mas está tranquilo, consegui. Bom, eu estava justamente falando aqui que o nosso assunto de hoje é muito interessante, tá? Que é um assunto que é muito, pelo menos da minha prática, imagino que da sua também, né? Essas fomes todas que a gente vai falar aqui. Então, eu queria dar boa noite para quem está entrando novamente. E eu acho que antes disso a gente podia se apresentar para quem não nos conhece, né, Maura? A gente tem essa E proposta do que nós chamamos de conversa plena, lá do Instituto Plena, justamente para uma forma de colocarmos um pouco do que fazemos, mas também de nos conhecermos um pouco, e as pessoas nos conhecerem, e nós duas, né? E os meninos poderem também se conhecer um pouco. Oi, boa noite, estou vendo gente conhecida entrando. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Angélica Filt, sou nutricionista, sou mestre em psicanálise, sou presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, então a gente fica aí transitando por alguns meios, alguns caminhos, né? A Maura vai se apresentar para vocês, né? Como eu falei, a gente está aqui num ciclo de conversas do Instituto Plena, onde a gente tem, né, o Carlos, que é um preparador físico, tem o Dr. Guilherme, que é médico, né, que trabalha aí também com a Ayurveda. Então, a gente tem uma proposta de medicina integrativa, né? E justamente por isso a gente traz aqui temas para abordar numa visão bastante integrativa, né? Bastante integrada. E aí a gente vai falar. E é interessante vocês colocarem aqui para a gente quais são as fomes que vocês têm também, porque a gente vai falar a fome num, num contexto bastante ampliado, né? Do que é, né? Quando a Maura trouxe esse tema para nossas conversas, né? Ela disse: olha, a gente tinha pensado num primeiro momento em falar de toda essa questão do apetite e do aumento de peso e de tudo mais que aconteceu e que vem acontecendo com os nossos pacientes, né? Que é uma coisa que vem também para dentro do consultório. Mas ela disse: olha, acho que a gente deveria ampliar esse tema e falar um pouco, né, ele um pouco mais ampliado, né? Então, quando ela trouxe essa questão do você tem fome de quê, eu adorei, porque justamente nos dá aí, né, a possibilidade de falar, né, dessa forma mais vista. Então, eu queria, se você me dá licença, Maura, eu peguei um trechinho, três frasezinhas aqui que eu gosto, de um autor que eu gosto muito, que é um psicanalista italiano, que é o Recalcati, que ele fala, né? Primeiro ele diz que
o homem inventa o discurso de alimentação, né, para transformar um objeto de necessidade pega esse objeto de necessidade e transforma esse alimento em um objeto de pulsão. E aí ele fala que não se come apenas para aplacar a fome, se come também para gozar. Não se come apenas comida, se come também outra coisa. Se come o vazio. Eu acho que é uma boa introdução para a gente começar a conversar sobre essas fomes e o que a gente come, né? Pois não, com certeza. Eu vou começar me apresentando então, né? E a partir daí a gente desenvolver o tema, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Maura, sou psicóloga de formação e também filósofa. Eu atualmente trabalho com psicologia hospitalar, estou já há quase 16 anos trabalhando no Hospital Henri das Ostras e tenho uma parceria com a UF, que é a Universidade de Referência, e lá eu recebo estagiários de psicologia e tenho um trabalho muito interessante com a universidade, no sentido, né, de preparar estudantes, né, para a prática hospitalar no futuro. Tá? Passei, vamos dizer assim, por várias formações ao longo, né, de 32 anos de carreira, né? Então, tenho especialização em psicopedagogia, educação infantil, dependência química, álcool e outras drogas, e também, agora, recentemente, fiz uma especialização em dor, que foi onde eu conheci, né, o Dr. Guilherme e o Dr. Carlos, né, colegas, parceiros lá do curso. E adotei, né, ao longo da minha trajetória profissional, a psicanálise, né, vamos dizer assim, a expressão do meu desejo, né, tem sido a psicanálise ao longo de todos esses anos, né, e eu acho que eu tenho cada vez mais fome, né, mais fome de viver isso, né, que a psicanálise aponta, né. Você trouxe, né, assim, frases desse autor, né, que me lembra muito a música dos Titãs, né, que a gente falou, né, você tem fome de quê, né, é um pouco isso, né, parece que a fome, organicamente falando, né, é uma necessidade do organismo, né, e ela precisa, de alguma forma, vamos dizer assim, ser aplacada, né? Para que a gente consiga minimamente estar bem, realizando as nossas funções, a gente precisa aplacar essa fome, né? Calar um pouco essa fome, né? E a gente percebe, assim, ao longo da nossa trajetória profissional, que não serve qualquer coisa, né? Não é qualquer alimento, né? Não é qualquer algo que preenche esse vazio, né? E às vezes as pessoas se dão conta, né, de que às vezes se alimentam até de uma maneira exagerada, às vezes, né, buscando alimentos às vezes muito calóricos, muito proteicos, quando na realidade, né, estão buscando, né, além do alimento, uma sensação mesmo, né, de dar conta desse desejo que às vezes não é satisfeito, às vezes um desejo na vida, né? Algo que ainda não pôde ser realizado, ainda não pôde ser satisfeito, porque às vezes até as pessoas não se dão conta plenamente desses seus desejos, né? E a experiência, né, diz que quando a gente coloca um pouquinho de comida para dentro, né, pelo menos momentaneamente, tem essa sensação de satisfação dessa necessidade, né? O corpo deixa de gritar, né? Ele fica mais calmo, ele fica mais tranquilo, ele vai respondendo algumas situações, mas logo depois ele acaba gritando de novo, né? E se a gente trabalhar aí, né, no sentido figurado, né,
vamos dizer assim, das nossas emoções, não é qualquer evento ou qualquer situação relacionada a alguma pessoa, ou né, seja lá o que for, que vai realmente preencher o nosso vazio existencial. Né? Então, a nossa existência física, né, nosso corpo físico, clama por comida, por água, mas também, já que somos sujeitos, né, de emoção, a gente precisa de um pouco mais do que isso, né? Bem mais. Essa fome, né, que muitas vezes a gente vê isso com muita clareza e muito está muito presente no consultório do nutricionista, né? Muitas vezes o paciente ele chega a dizer, dizendo ou de alimentos específicos que ele acha que leva aquele alimento também como um consolo. Muitas vezes a busca de um alimento específico traz esse consolo, né? Aquele afeto que a gente tem pela comida, né? Mas também, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, essa fome que não necessariamente é de um alimento, né? Mas que vai na busca desse alimento, ou por um estresse, ou porque está num momento como agora que a gente passou de pandemia. A maioria dos meus pacientes, ou grande parte deles, chegaram no consultório, estão voltando agora, né? Voltando para atendimento presencial, e chegam no consultório trazendo justamente essas questões, assim, o quanto esse estar disponível ou estar em casa e estar na falta de outras coisas, né? Então você tem aí a falta da cultura, que às vezes não é possível, né? Você não tá ou pelo menos não está fora de casa, né? O convívio com as outras pessoas, então essa falta também desse convívio, de estar próximo de outras pessoas, né? Que o isolamento nos traz, né? A falta, às vezes, de poder estar no seu ambiente de trabalho, estar com outros, né? Então, tudo isso acaba direcionando, de uma certa forma, para a alimentação. Né? Mas mesmo que não estivéssemos, né, vivendo isso, mas eu sempre tive, né, essa percepção, teve esse momento que as pessoas direcionam de alguma forma as suas faltas para o alimento, né, para todas as possibilidades aí que a comida, né, vem suprir de alguma forma, né? Então essa fome aí que pode vir a termos, né, que não necessariamente é do alimento, mas que ele tenta de algum jeito preencher esse vazio, né? Que nos dá, né, essa sensação, pelo menos, de plenitude, mesmo que seja parcial, mas ela vem com essa sensação de plenitude. E aí vem aquela busca, né, de também, que é uma demanda muito grande de consultório, de algo que vá suprir isso e que vá resolver, né, essa angústia, essa fome, né, essa falta. Né? E aí a gente tem, né, claro, a fitoterapia aí para ajudar, mas muitas vezes a gente tem que fazer um acompanhamento interdisciplinar, né? Uma atenção integrada nesse paciente, né? Para justamente fazer o caminho da conversa, da escuta, né? Que a gente procura fazer, claro, né? Uma escuta mais ativa, mas que a psicanálise e a psicologia também é fundamental nesse momento, né? Sim, com certeza. E é interessante, Angélica, eu não sei se tem sido da sua prática isso, né? Mas às vezes alguns pacientes falam, né, exatamente aquele alimento que querem comer, né? Tipo assim, a fome que eu tenho agora, né, é tipo fome de lasanha, né? Mas não é qualquer lasanha, era a lasanha que tinha na casa da minha mãe, né? Quando eu ia aos domingos, aos finais de semana, na época da faculdade, né? Então, geralmente as pessoas se referem ao alimento, mas não é um alimento purinho, né? Ele é um alimento enriquecido, vamos dizer assim, né? Geralmente tem uma emoção que se interliga a esse alimento, né? Então, às vezes, não é exatamente da lasanha, vamos dizer assim, materialmente falando, né?
mas às vezes é a saudade, a recordação de um momento de vida que foi muito bom e que às vezes as pessoas não estão conseguindo mais reproduzir isso, né? E a gente está num momento que a gente não está fazendo as coisas que a gente deseja, né? A gente está restrito na nossa liberdade de escolha, né? Muitas vezes, quando a gente quebra um pouquinho a quarentena, a gente se sente até um pouquinho culpado, né? Assim, será que eu estou me colocando em risco? Será que eu vou colocar outras pessoas? E as pessoas, eu vejo que as pessoas dão pequenas fugidinhas para aliviar a pressão, né? Em relação ao espaço lá fora, da liberdade, do ar livre, de às vezes se permitir estar tomando um café na padaria com um amigo, pequenas coisas, né, do dia a dia que já estão começando a normalizar, né, mas fica aquela sensação, né, aquela dúvida se isso é o correto, se isso não vai trazer alguma questão maior, né? Então, tem muito isso, né, das pessoas sentirem saudade. Eu estou com vontade de tomar um café, mas aquele café da padaria tal, né, que eu tomava com um determinado amigo, ou aquela cervejinha que era todo encerramento da semana, né? Então, às vezes as pessoas se referem ao alimento, né, mas não é exatamente o alimento em si, né? Está para muito além, né? É tudo aquilo que tinha talvez uma socialização, um acolhimento, um afeto que, vamos dizer assim, não é possível mais ser vivido na intensidade com que era vivida há pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás. Você falou agora de um, um alimento específico. Eu lembrei que você postou hoje à tarde da live e alguém, eu não lembro, acho que é uma pessoa conhecida, colocou justamente a foto de um alimento, que eu acho que era coxinha, não me lembro o que era, mas era frango. E colocou a foto do alimento lá, como que assim, tô com saudade dessa comida. E ele é chefe de cozinha, né? Então, é um cara que, né, entende tudo de gastronomia. E quando ele colocou aquele prato, assim, confesso que eu fiquei com água na boca. Então, tem justamente isso, aquele alimento específico. Eu confesso que eu fiquei durante... Oi? E fiquei com saudade, Angélica, dos pratos que ele prepara, porque ele é muito bom na cozinha. Exatamente. Ouvindo você falando, me fez lembrar disso. Eu confesso que eu fiquei durante, né? Eu fui ver a minha mãe agora uma semana, 2 semanas atrás. Mas eu fiquei durante muitos dias, meses da quarentena, né? Sem vê-la, sem poder ir para o Rio Grande do Sul sem vê-la. E ela sempre faz, quando eu vou para lá, uma ambrosia. Que eu só como a ambrosia da minha mãe, a única ambrosia que eu como. Então eu estava com uma saudade de comer, né? Então uma fome daquela ambrosia, que era uma coisa assim, mas com certeza é justamente o que você estava falando, era a fome, na verdade, daquele afeto, de estar ali próximo, né? Então naquele momento eu obviamente matei a vontade da minha ambrosia, né? Trouxe a ambrosia para o Rio de Janeiro para comer a ambrosia ainda mais. Ela mesmo vai estando longe, mas aquele afeto, né, dessa comida, né, desse seio, né, que fala-se bastante também na psicanálise, que a gente fica em busca daquele primeiro objeto de satisfação, né, nosso objeto de satisfação pode ser muitos, né, para variar de acordo com cada pessoa, obviamente, mas que a gente busca aquela satisfação plena, né? Vivemos em busca dessa satisfação plena de algum jeito. Então, a gente pode, né, deslocar aí. Obviamente, você trabalhou com paciente adicto, né? Então, também é um paciente que tem essa questão, né, da falta e da compulsão e do comer, né? Claro que daí de uma forma muito mais ampliada, né?
mas somos um pouquinho todos compulsivos em busca dessa felicidade, né? Total. Desse não desprazer que a gente fica, né? Em busca sempre do não sofrimento e de uma certa forma de estarmos plenos sempre. Eu lembrei até do Lulu, né? Tomar do mundo feito Coca-Cola, né? Que tem um pouco a ver com esse processo da adicção, né? Que você estava falando, né? Assim, nada vai ser suficiente, né? Para o adicto, a partir do primeiro gole, todos os outros são bem-vindos, assim, né? Quer dizer, fazem parte aí dessa relação deles de desejo, né? Então, não finaliza, né? Tem sempre, vamos dizer assim, né? Um momento, né, disso acontecer. E às vezes até, vamos dizer, né, que essa satisfação, ela não fecha, né? Ela nunca vai, vamos dizer assim, ser dada conta, né? Não vai nunca, tá? Que é um pouco, né, tudo isso da ordem da compulsão, né? Mas é interessante que a gente possa pensar um pouco, né? Assim, esse diálogo hoje é um convite realmente à reflexão, né? Para que a gente comece a pensar, né, de que forma a gente pode tentar preencher os nossos espaços vazios, que a gente sempre faz essa tentativa, né? Mas que não seja apenas com comida. Tá? Vai ser também com comida, mas não precisa ser só com comida. Às vezes a gente tem muito mais outras necessidades que a gente não se dá conta. Tá? E às vezes, num momento como esse, né, de pandemia, é que a gente percebe um pouco esses desequilíbrios que vão acontecendo na vida da gente. Às vezes a gente se entope de alguma coisa e deixa de consumir outras. Tá? Então, às vezes a gente se entope de trabalho, né, e falta socialização. Às vezes a gente viaja muito, mas a gente tem necessidade de criar raízes. Né? Às vezes a gente se dá asas quando seria interessante ter um momento raiz, né? Então, é um pouco esse convite, né? A gente poder estar refletindo o que realmente nos alimenta, né? E esse alimento, eu estou falando nos dois sentidos, né? O alimento físico e o alimento também, vamos dizer assim, emocional, né? E aí a gente vai descobrir, quando a gente não preenche tudo com comida, que tem muito mais coisas interessantes e que às vezes são tão ou mais satisfatórias do que aquela comida que a gente coloca e depois fica mal. Fica mal com a balança, fica mal com a roupa, fica mal com o espelho, e aí começa toda uma relação assim bem delicada, vamos dizer, né? Então, entrou uma galerinha aí que eu queria que se pronunciasse, dissesse pra gente o que eles têm fome, né? Fome de quê que tem? A gente fez uma provocação e ninguém quer contar pra gente o que tá com fome, né? Eles estão guardando isso a 7 chaves, virou um segredo. Não dizem nem sobre tortura. Hoje eu recebi mensagem assim, tipo, você vai contar pra gente qual é o fitoterápico que tira as fomes? Olha, isso a gente vai ter que marcar uma terceira live para contar o fitoterápico que tira a fome. Então, mas fala um pouquinho, né? Existe uma maneira, né, de lidar dentro da fitoterapia, né? Com esse, vamos dizer assim, né? Com esse excesso, às vezes, né? Com essa necessidade de preencher essa falta que acaba se tornando um excesso.
a gente estava falando da integralidade, né? E do trabalho todo conjunto que tem que ser feito, né? A, a fitoterapia, ela é uma prática integrativa, né, Mauro? Então, ela vem complementar realmente. Não vai fazer, eu sempre digo, olha, fitoterapia não faz milagre. A gente precisa de um tripé aí, né? Para redução de peso, ou para compulsão, ou seja o que for. Primeiro, a necessidade, a vontade que cada um tem de realmente querer fazer um acompanhamento, né? Então, um acompanhamento, seja com plano alimentar, que também é importante, né? Um acompanhamento de se conhecer através também, muitas vezes, da terapia, que é importante ser feito. Atividade física, que é fundamental também. Inclusive, a gente tem um estudo de atividade física relacionado à melhora, né, de compulsões e de excessos, né? E a fitoterapia, ela vem fechar, talvez isso, assim, ou dar aquele empurrãozinho. Eu digo, olha, vai te dar um empurrãozinho, né? Vai te dar talvez, aquele impulso para poder seguir ou para poder entrar necessariamente num plano alimentar. Porque às vezes só o fato de você dizer para um paciente, olha, você não deveria, ou porque o seu exame está descompensado, ou porque você está aí prejudicando sua saúde com excesso de peso, você não deveria comer tal e tal alimento, né? E aí a pessoa já por si só já fica mais ansiosa pelo fato de não poder comer. Então, a fitoterapia pode ajudar nesse sentido. E a gente tem, né, plantinhas que a gente diz que são neuromoduladoras, que vão modular aí alguns neurotransmissores e ajudar na compulsão. Tem plantas que modulam serotonina, que modulam GABA, reduzem cortisol, então para o estresse também. A Valquíria, a Valéria colocou aqui, nutrir meu lado espiritual. Isso é fundamental também, nutrir o lado espiritual. Isso é também um dos tripés que a gente tem que colocar, né? Aquele momento seu, aquele momento de cuidado. A fitoterapia, às vezes, entra justamente nesse lado, porque não precisa ser necessariamente um encapsulado, um medicamento que vá na farmácia, mas uma planta medicinal que você vai preparar o seu chá, por exemplo, né? Que você está naquele momento que você vai cuidar de si, né? Que é o que a gente diz que é a preparação extemporânea que é feita pelo próprio usuário. Então, ele vai, naquele momento que ele para suas atividades, para essa correria do dia a dia, esse trabalho que a gente estava falando, que ele trabalha, trabalha e não para, né? Ele tem aquele momento de descanso ali, né? E de cuidado. Vai escolher uma planta que vai utilizar, vai fazer o seu chazinho na proporção correta, vai vir aquele aroma da água quente, né? Com as plantas. Então, é um momento também, né? De cuidado, de se cuidar. Então, quando você procura um profissional nutricionista, por exemplo, que vai cuidar da sua saúde, fazer um plano alimentar e tudo mais, também é uma forma de se cuidar. Então, também, de repente, de se olhar um pouco, né? Então, acho que a fitoterapia ela traz esse complemento, né? A nutrição, a fitoterapia vem complementando também desse jeito. Olha, vou pegar duas questões aí da sua fala que eu achei interessante, né? Você estava falando quando um alimento é meio que, vamos dizer assim, colocado na lista dos proibidos, né? Como que abre, como que aguça, às vezes, né? Na pessoa a vontade, o desejo de estar consumindo aquilo, porque já sabe que vai ter que ter uma relação muito mais rara, né? Não que a pessoa, às vezes, não vá consumir nunca mais, mas já sabe que não pode estar consumindo tão no dia a dia assim, né? E aí me fez lembrar do texto bíblico lá do Gênesis, né? Que fala, ó, não prove dessa árvore, né? Do fruto dessa árvore. As pessoas acabaram associando, né, com a maçã, né? E aí isso gerou uma fome, né? De provar do fruto, né? Do fruto proibido. Então, na realidade, acaba acontecendo isso com os pacientes e os nutricionistas, de uma certa maneira, né? Quando eles falam que não pode comer do fruto daquela árvore, né? Abre esse espaço aí de desejo, que é uma coisa assim muito interessante. E a outra, né? Quando você fala um pouco dessas técnicas, né, integrativas, esse cuidado,
de olhar para o paciente e até entender o que está faltando a ele naquele momento, que às vezes pode ser alguma coisa que você, enquanto profissional, não possa oferecer sozinha, né? E aí você vai ter o cuidado de estar avaliando isso e propondo, né? Porque você também não pode impor isso ao seu paciente, mas que ele consiga perceber junto com você como que está ali, né, aquele processo, né? Aquele processo de cuidado, essa relação de cuidado e de confiança que é estabelecida, né? O paciente, quando ele confia no profissional, ele acaba aderindo com mais facilidade a uma proposta de tratamento e evoluindo mais, né? E eu fiquei pensando o quão sob medida é esse processo, né? Antigamente a gente tinha os alfaiates, as costureiras, não era essa coisa, né, de entrar numa boutique, numa grande loja e ter os produtos já prontos para serem consumidos, vamos dizer assim, né? Tudo era feito manualmente, tá? Tinha fita métrica, tá? Que media tudo, então a altura das pessoas, a largura, algumas relações, né? De proporção do corpo, né? Então, uma roupa ficava sempre, vamos dizer assim, estilizada, né? Porque não era a mesma de uma outra pessoa. Não se fazia, por exemplo, sem vestidos iguais, né? Geralmente tinha uma característica de ser uma coisa mais personalizada. E a gente meio que perdeu um pouco isso, tá? E o quanto é gostoso de ser cuidado dessa forma diferenciada, né? De acordo com o nosso número, vamos dizer assim, com o nosso signo, com as nossas características, né? Quanto é bom quando a gente se encontra num tratamento que a gente fala assim, nossa, é a minha cara, é isso que eu precisava, né? E às vezes isso não está no único tratamento, né? Isso vem também de outras possibilidades, né? Pensei um É, pouquinho nessas coisas. é verdade, não existe receita de bolo, já que o nosso assunto é comida, né? Não. Não existe receita de bolo quando se trata de fitoterapia, psicoterapia, de nutrição, de plano alimentar, né? A medicina chinesa também diferencia cada um, então não tem receita de bolo mesmo para isso. Mas você sabe que quando você falou, olha, o profissional, né, por exemplo, o nutricionista, o médico, né, que vai tratar, ele se sente às vezes no desamparo, ele diz, nossa, eu preciso de ter um auxílio, Uhum. um complemento, né? A minha ação chega até aqui. Você sabe que quando eu fui fazer o meu mestrado em psicanálise lá um tempo atrás, eu senti justamente isso. Eu precisava, pelo menos, entender um pouco, talvez identificar, olhar para o paciente, né, ter uma escuta mais apurada, para poder até saber o momento de encaminhar, ou como, né, eu precisaria encaminhar esse paciente, ter esse olhar para esse paciente. A gente percebe talvez um afobamento, não sei, né, principalmente da nutrição, eu vejo isso, assim, de achar que a gente, né, consegue resolver tudo, né, do paciente. Muitas vezes eu acho que pode contribuir aí para uma angústias maiores. Né? Então, a minha angústia que me fez, né, e entender um pouquinho, e estudar um pouquinho, e conhecer um pouquinho mais da psicanálise, da psicologia, para poder me ancorar, talvez, dentro do consultório com mais certeza, né? Para poder fazer um trabalho um pouco mais Uhum. integrado e poder, pelo menos, entender quando é necessário, né? Quando a gente está nesse desamparo aí para passar para o outro profissional acompanhar também. Então, com certeza, esse não tem receita, né? Não tem receita na nutrição, não tem receita na fitoterapia, não tem receita na psicoterapia, na medicina, mas né, tem sim esse trabalho integrado, né? E essa escuta que é fundamental, né? Que é o É, acolhimento, né? Que a gente vem falando tanto, né? Lá no Instituto, a gente fala bastante disso, né? Do acolhimento do paciente, o quanto é importante esse acolhimento.
Claro que tem que partir dele, do próprio paciente, muitas vezes, né? Mas o acolhimento ele é fundamental. Uhum. Com certeza. E às vezes, né, o paciente está com fome disso, né? De ser acolhido. Às vezes ele já passou por várias situações, e acha que está indo experimentar mais do mesmo. Mais uma dieta, mais uma proposta, mais um profissional, mais um momento de, às vezes, sentir fome ou uma privação de alguma coisa que eu queria, né? Então, às vezes, eles perdem um pouco a esperança nesse processo, né? Quando a gente fala de emagrecimento, de fazer as pazes com o seu corpo, com a balança, com o espelho, muitas vezes é um processo muito sofrido, tá? Tem pessoas que chegam, às vezes, por exemplo, num cirurgião plástico, tá? E falam assim, eu queria melhorar o aspecto de uma determinada parte do meu corpo, né? Mas eu quero que fique igualzinho ao nariz ou à orelha, né? Ou à bochecha de uma determinada pessoa, né? E aí não fica, né? Não vai ficar exatamente igual a uma outra pessoa, né? Porque nós somos únicos, né? A gente não se repete mesmo, de verdade, né? Até gêmeos têm aí algumas características, né, que fazem com que essas pessoas sejam diferentes, né? E então, assim, é importante, né, ter esse cuidado, né, quando a gente recebe o paciente e poder até colocar, né, para ele que ele pode ficar igual ao melhor dele mesmo, né? Que ele não precisa se descaracterizar, né? Que ele pode ser quem ele é na sua melhor versão, tá? E isso é importante, né? Fazer com que esse paciente, ao invés de superar modelos ou seguir modelos, que ele possa estar se superando em suas limitações, tá? E até entender o porquê que um desejo está sendo criado, está produzido, se é um desejo dele, se é um desejo das pessoas mais próximas a ele, às vezes nas relações parentais, ou se é a própria sociedade, né, que impõe valores, que impõe regras, que impõe medidas. Né? Então, às vezes, a gente sente uma falta, né, ou uma fome de adquirir alguma coisa que, às vezes, não é uma produção nossa, mas a gente está atendendo algum apelo, né, social, coletivo, e às vezes está comendo fast food quando queria estar comendo uma comidinha caseira. Né? Então, é um pouco isso. A gente falou aqui da comida como uma necessidade, né? O comer como uma necessidade. A gente falou no comer como um desejo, né? Então, a comida como um desejo e a falta de um desejo, né? A gente falou um pouco da comida como uma obsessão, de repente, né? Também, o comer como uma obsessão. Mas, assim, nos teus atendimentos, eu vi que você, né, eu sei que você permanece com os atendimentos, na grande maioria online, né, remotos, mas você permanece com um atendimento nesse momento. O que você percebe, assim, dessa fome, né? Qual é a maior fome que você tem percebido nos seus pacientes? Essa fome é exatamente de quê? De quê? Né? Então, as pessoas falam assim para mim, ó, quero minha vida de volta. É essa fome. Elas querem a vida de volta, né? E cada um tem a sua vidinha, como eu falei, é bem particular, né? Então, tem pessoas assim que falam o quanto reclamavam de fazer determinadas coisas e que faziam correndo, e que hoje falam assim, nossa, como me faz falta. Por exemplo, acordar cedo, levar meia hora acordando os filhos para eles poderem ir para a escola, e ter toda uma rotina,
e quem é que vai levar, se é ela, se é o marido, quem é que vai buscar. E agora simplesmente olha para os filhos, vê os filhos em casa o tempo todo, no celular, não estando próximo, mas não se relacionando, não junto, né? Porque tem uma outra dinâmica, né? Então essas pessoas falam simplesmente isso, né? Eu quero a minha vida de volta. Eu quero não ter que conviver com algumas pessoas que eu estou convivendo 24 horas por dia. Eu quero poder ir às ruas e não ficar paranoica, achando que eu posso estar fazendo mal para alguém ou alguém fazendo mal para mim, né, no sentido de um contágio, alguma coisa que possa fugir do controle. Então, as pessoas estão falando isso, né? Nesses últimos 6 meses, que a gente passou aí até por várias estações, né? Quando começou, a gente estava meio com aquele calorzinho, né? Ainda de verão, aí veio o outono, né? No mês de março, aí passamos pelo inverno, agora a gente está na primavera, né? Então, assim, a natureza está evoluindo nos ciclos e algumas pessoas ainda estão com a vida mal parada. Né? Então, elas falam muito isso, que a fome, vamos dizer assim, se eu pudesse traduzir isso como uma fome, uma necessidade, um desejo, seria que elas pudessem ter a vida delas de volta. O emprego que perderam, a estabilidade diante de alguma situação, pessoas queridas que já não fazem mais parte, né? Essa semana que passou, né, eu vivi uma situação com uma paciente que ela estava na missa de 7º dia do pai, quando ela recebeu a notícia do mesmo hospital onde eles estavam internados, né, que a mãe também tinha falecido, né? Então, no espaço assim, de uma semana, né, ela perdeu pai e mãe, né? E aí, como é que se tem, né, essa vida de volta, né? Assim, ela vai prosseguir, né, em novas bases, mas essa fome, esse desejo, né, de ter aquilo que se perdeu, ou que às vezes até nem era tão valorizado, né, mas que agora está sendo encarado como uma perda, né? Então parece que hoje isso está sendo uma tônica entre as pessoas, né? É o que eu mais vejo as pessoas falarem, até em tom de brincadeira, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Pega minha... eu quero a sua presença, já estou cansada desse atendimento online, eu quero voltar a te ver. Coisas assim, desse tipo, né? Que sinalizam. Entendo perfeitamente. Eu obriguei a minha psicanalista a voltar a atender pessoalmente. Obrigada. Não é? Isso. As pessoas falam que eu saí uma vez por semana para encontrar comigo mesmo, né? Que é a questão da terapia, né? E agora esse encontro é meio que mediado, né? De uma maneira assim bem diferente, né? Do que era antes, né? Então esse tem sido, né? O maior, né? Motivo assim de reclamação das pessoas, né? Elas estão realmente com de trazer a vida de volta. Que é falta de abraço, fome de abraço também é uma fome, né, que a gente tá, e isso realmente é uma fome, né, porque eu acho que é meio que unanimidade, porque mesmo que a gente esteja vendo, de repente, a pessoa, a gente está vendo uma distância, né, mesmo quando você encontra, né, nossas reuniões, por exemplo, que a gente acabou, né, a maioria das nossas reuniões do Instituto agora nós estamos fazendo online, mas eventualmente a gente precisa resolver alguma coisa presencial, a gente está longe lá um do outro, né, distante, então a fome do abraço, né, também é uma cotovelo com cotovelo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, hoje, com certeza, uma das fomes que tenho é a fome de abraço também, Cristiane. Concordo com você que a fome de abraço, ela tá muito grande, está muito presente aí
né, também dentro da nosso dia a dia, né, das nossas vontades. Eu digo que eu nunca mais também vou reclamar de conexão de 6 horas no aeroporto, porque eu tô com saudade de viagem. Viajava bastante, dando aula e tal. Claro, a gente continua dando aula, mas está dando aula remotamente. Também tem essa coisa do desgaste, né, do computador, né, do de estar ali, tudo reunião remota e aula remota e atendimento remoto. Então, com certeza, acaba tendo ali né, uma explosão de um lado e uma falta do outro, né? Que tá... Isso, exatamente. Da minha parte, né, eu tive que adotar Niterói. Eu sempre fiquei entre Niterói e Rio das Ostras, né? Mas tem 6 meses que eu não estou mais na minha casa lá de Rio das Ostras, né? Então eu tenho uma cachorrinha que de vez em quando me mandam alguns vídeos dela e aí só aumenta, né, a saudade, essa coisa de estar nas duas cidades, de estar sempre no ônibus, se deslocando. Tudo isso meio que ficou para trás agora, nesses últimos dias, né? Tive que me readaptar a todo um processo, né? Estou sentindo falta do meu ambiente de trabalho, no posto de saúde, no hospital, dos alunos da UF que fazem estágio lá comigo. Então, sabe, essa troca com os professores da UF, com os colegas de trabalho, né? Trabalhar em equipe multiprofissional, que é uma delícia, não tem coisa mais gostosa do que isso, né? E isso tá fazendo falta, né? Eu acho que eu estou um pouquinho como alguns pacientes meus, né? Querendo a minha vida de volta. Querendo a vida de Eu acho que eu não posso ser condenada por isso, porque eu acho que isso está em escala mundial, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, acho que essa fome aí ela é universal, né? A gente quer a nossa vida de volta. Então, é bem isso mesmo. Ah, as nossas fomes todas, né, que falamos aqui hoje, fome de comida, fome de desejo, fome de afeto, fome de amor, fome de abraço, né, essa falta, essa ansiedade, né, que muitas vezes ela é possível, né, de contorno, mas que muitas vezes a gente só em busca do objeto e só tendo o objeto mesmo, né, é que a gente vai saciar, né, essa fome, e aí a gente espera que os nossos os próximos meses possam ajudar a saciar a fome do abraço, por exemplo, que colocou a Cristiane aqui. Fala isso, Cristiane, um abraço para você, mesmo virtual, né? Mesmo que virtual. Sinta-se abraçada. Foi um prazer conversar contigo, minha amiga. Acho que sempre é um prazer, né? Mas a gente consegue aí falar um pouquinho do que a gente faz, de como a gente trabalha e desse conjunto aqui de práticas integrativas, né? E medicina integrativa e esse integrando o ser que a gente colocou no nome do Instituto Plena não é à toa, né? Então, eu queria que você falasse, fizesse aí o seu fechamento da noite. Então, amiga, é um grande prazer estar mais uma vez conversando com você, falando sobre assuntos que eu gosto muito, né? Filosofando um pouco, falando um pouquinho de psicanálise e sobre comida, que é algo que também é sempre muito prazeroso, né? E é isso, né? Eu espero que a gente consiga ter outras conversas plenas. De repente, a gente vai recebendo sugestões das pessoas, né? Do que gostariam que a gente pudesse estar colocando como uma pauta, a ser conversada, né? E é isso, né? A gente vai tocando, né? Os assuntos, as ideias vão surgindo, as pessoas participando e, de repente, a gente está fazendo algo diferente, né?
que tem um pouquinho, né, um gostinho dessa coisa de ter a vida um pouquinho mais no normal, né? Que é conversar com amigos, se socializar, conversar sobre uma coisa interessante, né? Sobre algo que vai estar preenchendo um pouco mais os nossos vazios, né? E foi assim que eu me senti hoje, né? Preenchendo um espaço que estava assim em falta para mim, né? Muito bom esse momento hoje. Fluiu assim que não tivemos silêncios, né? Então, é isso. Até o próximo momento. É isso. Obrigada, obrigada a quem participou aqui com a gente. Se quiser depois mandar sugestões, né, de conversa aqui conosco, né, quiserem conversar com a gente também depois em inbox, quem não quis conversar aqui, fiquem à vontade. A gente, né, tá disponível nos nossas mídias, mas também lá no Instituto Plena para receber vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.